Queridos irmãos, o que leva uma geração de pregadores e cantores se vender? O que leva uma geração de pregadores e cantores a serem profissionais da fé? Uma vez que o Evangelho da Cruz nos ensina que temos que padecer, sofrer e trazer as marcas de Cristo em nosso corpo. E nós estamos vivendo tempo, dias, meses e anos em que os pregadores, ministros, cantores, pastores, líderes de campos, dirigentes, bispos, presbíteros perderam a noção de quanto que vale uma alma. Foi empregado muito esforço da parte de Deus para nos redimir, nos resgatar. E agora, nenhum esforço é empregado pelos homens para que transmitam a verdade de Deus. Estamos vivendo dias de mercantilista da fé. Pregadores que se fazem profissionais da fé. E o mais grave de todos os pecados, no que se diz respeito, é a omissão em falar a verdade. Porque a verdade, ela liberta. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ultimamente o que nós temos visto é muitos omitindo a verdade do povo. E a população sem a verdade vai ficar na cegueira espiritual. Por isso que nós temos visto esse amontoado de cantores e pregadores fazendo congresso por todas as partes da nossa nação. E aí nós vamos ver o resultado desses congressos, são um amontoado de ímpios que não tiveram conversão perfeita. Estão convencidos de que o Espírito Santo os aceitaram. Estão convencidos de que Deus escreveu o nome deles no livro da vida. Estão convencidos que estão salvos pelo sangue de Jesus, mas não há frutos de arrependimento. Por quê? Porque não conheceram a verdade que liberta. Quanto vale uma alma para você? Quanto vale uma alma para você? Para que você veja, para que você sinta, para que você veja o quanto é importante você ser um pregador, uma pregadora da verdade. Esses são os dias atuais. São os dias onde as pessoas não sabem quanto vale uma alma. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, versículo de número 12, ele diz: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. O que aconteceu com Paulo, irmão? Paulo foi preso. Paulo recebeu quarentenas de chibatada nas costas. Paulo foi, muitas das vezes, apedrejado. Paulo foi perseguido de cidade em cidade. Paulo sofreu naufrágio. Paulo passou fome, passou frio. Paulo muitas das vezes não tinha dinheiro. Paulo se fez louco para com os loucos, pobre para com os pobres, sábio para com os sábios, para ganhar as almas. E hoje nós estamos vendo uma galeria, uma vitrine de profetas que se dizem profetas, entre aspas, no Brasil, se intitulando como pregadores da verdade. Falam do juízo final, falam do arrebatamento para o público, para o plenário onde estão pregando, para as igrejas onde estão pregando. Falam dessas coisas, mas não falam, não condenam o pecado que está diante dele, está ali no rosto, na face das mulheres. Ali está o batom, ali está o cabelo pintado, está o corte de cabelo, ali está a roupa depravada, ali está a roupa sensual, ali está uma infinidade de pecados na cara do pregador, e ele não fala, vai falar de arrebatamento, de juízo final, ou seja, omitindo a verdade do povo, omitindo a verdade para as pessoas, e as pessoas continuam no engano, na mentira, achando que tem os seus nomes escritos no livro da vida, quando na realidade os nomes delas não estão lá. Veja a gravidade, irmãos, que estão vivendo. Tudo isso por quê? Porque o pregador, a cantora, não tem noção de quanto que vale uma alma. Não tem noção, não valoriza nem sequer a alma dela. Esse é os dias de trevas que estamos vivendo. É a meia-noite que a Bíblia fala. A meia-noite, eis aí a grande escuridão.
onde a verdade está diante de nós, mas falta pessoas capazes, falta pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para transmitir, para retransmitir, para proclamar, para anunciar a verdade dos céus que salva e liberta. Não precisa ninguém falar, irmão. Todo dia a gente tem que repetir a mesma coisa. Mas é porque ultimamente a gente tem visto cachê, pregadores cobrando cachê. 3 mil reais por uma mensagem, 4 mil reais por uma mensagem, 5 mil reais por uma mensagem. A cantora para cantar toda pintada, toda empapagaiada, toda empiriquitada, entendeu? Cobrando 10, 15, 20 mil para pregar. E ainda pior do que cobrar esse cachê é subir nesse palanque, é subir nesse palco, é subir nesse altar, toda papagaiada, toda pintada, parece um pavão, e ainda desvia quem está lá embaixo, que ainda tem o coração puro. Muitos que estão ali naquele culto, naquela reunião, que vão para aquelas reuniões, têm o coração puro, querem receber o evangelho da salvação, querem receber o evangelho que salva, mas quando vê o pregador e o cantor, parece um pavão todo papagaiado, entendeu? Ele acaba se contaminando de novo, se contaminando. Olha, irmãos, é porque essas pessoas não sabem o valor que tem uma alma, não sabem o valor que custou o sacrifício de Cristo na cruz, estão fazendo fama, estão fazendo fortuna às custas do nome de Jesus, mas Jesus não vai deixar isso assim não. Jesus com certeza, com toda certeza, ele vai vir ferir essa terra, ele vai ferir o Brasil sim, a terra do Brasil será ferida por conta da omissão, será ferida por causa da corrupção no meio evangélico. Pessoas que não têm noção do que estão fazendo com a palavra de Deus, estão colocando toda uma nação para sofrer o juízo de Deus. Queridos irmãos, Paulo é o nosso maior exemplo de humildade. A exemplo de Jesus foi humilde, sofreu pelo evangelho, pagou o preço, e agora vem esse povo, irmãos, que não tem compromisso nem com a própria alma, não tem compromisso nem de escrever o seu nome no livro da vida, não tem compromisso de zelar da sua salvação, ainda quer ensinar os outros. Ensinar o quê, irmãos? Queridos irmãos, olha como nós estamos vivendo, que situação. Olha o mundo evangélico hoje. Aí fica uma voz aqui, outra voz lá longe, falando das verdades de Deus. Todo mundo sabe, irmãos, todo mundo sabe que o que está acontecendo no Brasil, essa vaidade, as mulheres de roupa curta, o povo não tem força mais de orar. Chama um crente aí, irmãos, desse que veste a mini saia. Chama minha irmã, uma mulher que veste mini saia para ela orar 1 hora de joelho contigo, ver se ela dá conta. Não dá conta porque não tem o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo vai habitar numa mulher que anda de mini saia? Como é que o Espírito Santo vai habitar nessas cantoras, irmãos, que andam toda pintada? Discípula de Jezabel, sim. A Bíblia diz que esse povo tolera a doutrina de Jezabel. Tolera sim. São pavãos da fé, que andam todo enfeitados, querendo proclamar salvação, e o seu próprio nome, os seus próprios nomes, eles não têm certeza se estão escritos no livro da vida. Queridos irmãos, açoites, perseguições, pedradas, injúrias, calúnias, difamação, todo tipo de aflição Paulo sofreu. Ele é o nosso exemplo. Quando se diz de evangelismo, quando se diz de pregador, quando se diz aquele que foi levar a palavra e proclamar a palavra, não cobrava para pregar. E agora tem pregador cobrando 1.000 reais, 3 mil, 4 mil. Que pregador é você, irmão? Para onde que você vai cobrando isso? Tome cuidado com a sua salvação. O nome de Jesus não foi nos dado para levantar empresas, não foi nos dado para que sejamos pregadores, mercantilistas da fé. Foi nos dado para que no nome de Jesus levemos a salvação através das Escrituras Sagradas para as pessoas. Então eu quero deixar, irmãos, essa palavra para vocês nessa ocasião, a minha indignação. E não vou parar de falar, não vou parar de denunciar aqui não. Aleluia. Essas covardias que estão fazendo com as almas. Qual que é o custo, qual que é o valor de uma alma para esse tipo de gente, irmão, que anda fazendo isso? Pregando, cobrando para pregar. As mulheres sobem no altar todas pintadas, entendeu? Meu Deus do céu, é indignante. Misericórdia. Aqui eu deixo, irmão, minha indignação, no nome de Jesus Cristo. Vamos continuar falando da doutrina santa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos cubra com o sangue dele, com o sangue de seu Filho Jesus Cristo, e nos guarde, nos proteja. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, na graça do Espírito Santo, em nome do Senhor.